Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente Maria Jambucana, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator José Cuervo, Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria Ballantyne e John Walker, Doutor Procurador de Justiça Adriano Sagatiga, estudantes de Direito aqui presentes, nobres colegas, muito bom dia a todos. Sou a doutora Priscila Passamani, advogada de Jorge. Com a devida licença e acatamento, dirijo-me à egressa Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para sustentar as razões do recurso de apelação interposto por Jorge. Busco uma reforma integral da respeitável sentença de primeiro grau. Excelências, estamos diante de um caso em que o mandatário ultrapassou os limites que lhe foram concedidos, tomando um ato de alienação ineficaz em relação ao mandante. O mandante Jorge, otorgou a Miguel apenas poderes gerais para a gestão e administração dos seus bens imóveis. O objetivo contratual era inequívoco, era extrair os melhores resultados financeiros da administração do bem. O Miguel, foi muito além. Ele praticou o ato de alienação e celebrou promessa de venda de um apartamento. E esse é um ato que exorbita completamente os limites da administração ordinária. O Código Civil, no artigo 661, ele é muito categórico. O caput, ele estabelece que o mandato, em termos gerais, só confere os poderes da administração. E o seu inciso primeiro, ele dispõe que, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer ato que exorbitem da administração, exige uma procuração com poderes especiais e expresso. Logo, excelências, Miguel não tinha poder para vender. A ausência desses poderes caracteriza excesso de mandato, tomando ato totalmente ineficaz perante o mandante. O artigo 662 do Código Civil, ele confirma os atos praticados por quem não tem mandato ou tem insuficiente são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este o ratificarem. E o que Jorge fez? Não apenas deixou de ratificar, mas expressamente repudiou o negócio. Ele determinou seu desfazimento imediato. Dessa forma, trata-se de um ato jurídico ineficaz, que não gera obrigação e nem direito em face do meu mandante. Excelências, parto agora para o segundo ponto sobre a ilegalidade da remuneração de cobrança de um valor de 50 mil reais. O apelante, ele alega que teria direito a essa quantia com uma espécie de comissão de 5% sobre a venda, mas é muito importante lembrar que não houve uma venda válida, não houve uma venda. O ato praticado por Miguel foi em excesso de poder. Ele não tinha uma autorização para vender aquele imóvel. O Código Civil, nos artigos 665 e 666, ele é muito claro. O mandatário só tem direito à remuneração se atuar dentro dos limites do mandato. Ora, excelência, não é razoável nem jurídico que alguém que seja remunerado por um ato que a própria lei considera ineficaz. Não tem cabimento. A remuneração, remunerar o mandatário, nesse caso, seria, com devido respeito, premiar a desobediência contratual. A remuneração prevista diz respeito à administração dos bens e não a um ato de alienação que sequer poderia ter sido praticado. Portanto, essa cobrança de 50 mil reais é totalmente indevida. Excelências, eu quero tratar agora da impossibilidade do reembolso dos prejuízos, especificamente no valor de 40 mil reais, referente à devolução em dobro de aras à compradora Maria. É preciso deixar bem claro que quem deu causa a esse prejuízo não foi Jorge, foi o próprio mandatário Miguel, ao prometer a venda de um bem sem ter autorização de alienar. O Código Civil, nos artigos 667, é direto. O mandatário deve indenizar os prejuízos causados por sua culpa.
Aqui, excelência, a culpa é evidente. Miguel agiu com improcedência e fora dos limites do mandato. A devolução das áreas em dobro decorre exatamente desse erro. Um erro que não pode ser transferido ao mandante. Em outras palavras, Jorge ele não deve arcar com uma consequência de um ato praticado contra a sua vontade. Portanto, esse reembolso pretendido é totalmente indevido. Os prejuízos devem ser suportados exclusivamente por quem o causou. Em síntese, excelências, o ato de venda foi praticado com excesso de poder. Podemos ver no artigo 661, inciso 1º do Código Civil, sendo ineficaz perante o mandante. Artigo 662 do Código Civil. Também não há um direito à remuneração, pois o ato não observou os limites do mandato. Artigo 675 e 676 do Código Civil. E os prejuízos das áreas devem ser suportados pelo mandatário, Miguel, que agiu com culpa, 666 do Código Civil. Diante disso, eu requero o integral provimento deste recurso de apelação para que a sentença de primeiro grau seja totalmente reformada, julgando-se improcedente todos os pedidos da ação de cobrança e também a condenação do recorrido ao pagamento de custas de honorário de sucumbência. E, excelências, o que se discute aqui vai além dos fatores de finança. Trata-se de uma preservação de segurança jurídica, da confiança entre mandato e mandatário e do respeito da boa-fé contratual. Permitir que se renumere quem age além dos poderes que lhe foram concedidos seria premiar a infração e fragilizar toda a relação do mandato. Por essas razões, eu confirmo plenamente que essa egréria Câmara reconhecerá a improcedência desses pedidos, restaurando a justiça nesse caso. Muito obrigada a todos.